Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre uma das minhas últimas leituras, que é A Brincadeira, do Milan Kundera. Se você não sabe, eu estou fazendo um projeto de leitura em ordem cronológica da obra do Kundera. Tem vídeo aqui convidando vocês para esse projeto, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, bem como vídeos exclusivos para os membros do canal do nível 3, onde eu comento parte a parte do livro de forma mais aprofundada, estudando mesmo essa obra. Mas antes da gente começar a falar sobre A Brincadeira, quero fazer um convite para vocês. Estamos então com a primeira leitura conjunta do canal, aberta para todo mundo. Essa primeira leitura vai ser gratuita e a gente vai ler 1984. A minha proposta é uma abordagem um pouco mais psicológica do que política da obra. Tenho também o vídeo de convite para essa leitura, a gente já tem cronograma, data de início, vamos ter sprint para a gente começar a leitura, alguns outros encontros online, de acordo com as metas que a gente tem do livro, bem como uma live final para a gente arrematar toda essa leitura. Vai estar também aqui na descrição o vídeo de convite e o link também para o canal do Telegram, onde a gente vai trocar ideias, onde a gente vai conseguir conversar ao longo da leitura. Então fica o convite, caso você ainda não tenha entrado, entre e participe dessa leitura. Eu acho que vai ser bem bacana, o pessoal está bem animado e mal posso esperar para compartilhar essa leitura com vocês. Bom, mas vamos falar então sobre A Brincadeira. Esse livro aqui nós vamos acompanhar a jornada de 4 personagens, mas de pontos de vista diferentes que se resumem no relacionamento com um dos personagens narradores, que é o Ludwig. Então a gente vai ter o Ludwig iniciando a narrativa aqui, depois a gente vai ter a narrativa da Helena, a Helena em relação ao Ludwig, então a gente fica sabendo de algumas coisas do relacionamento dos dois, bem como outros dois personagens, que é o Jaroslav e o Kotska. Todos vão fazer as suas narrativas, mas vão fazer referência ao Ludwig, então ele é o nosso grande personagem deste livro. Aqui a gente tem então essa premissa da brincadeira, que a gente vai ser introduzido nessa história, que basicamente ele estava namorando com uma moça, ela foi fazer um estágio no Partido Comunista e ele ficou com ciúme, ficou ressentido porque ela não sentiu falta dele e por conta disso ele fez uma brincadeira de mandar um cartão postal para ela, esse cartão postal que representa aqui a capa do livro, que diz: o otimismo é o ópio do gênero humano. O espírito sadio fede a imbecilidade, viva Trotsky. Dessa forma, indo contra as premissas do Partido Comunista, aqui nós vamos ter, apesar de não ser um livro político, a gente vai ter uma abordagem de como todos esses personagens foram em algum nível impactados pelo Partido Comunista, de forma negativa ou positiva, depende do ponto de vista que você traz, e a gente vai então acompanhar a jornada do Ludwig. Ele não é um desses personagens que a gente super vai se apaixonar e que ele é muito cativante. Os personagens do Kundera, normalmente, eles causam um desconforto na gente, algo ali que realmente não é um pouco digerível, a gente fica assim com um pouquinho de ranço, mas para mim é aí que está a genialidade da obra dele, porque ele representa pessoas como elas de fato são, com suas partes boas e com suas partes negativas, e vai ter várias decisões desse personagem que a gente vai questionar se são decisões adequadas, mas eu vejo que ele é um personagem muito verossímil. Aqui ele inicia a narrativa contando que ele voltou para Morávia, que é a sua cidade natal, e que lá ele está esperando uma moça que vai ser a Helena. Nesse começo de história, ele já tem contato com o Kotska, que vai fazer uma narrativa depois do ponto de vista dele, e eles têm logo uma conversa ali sobre o que é liberdade para cada um deles, e para mim é o grande tema que vai ancorar toda essa história até o final do livro, que a gente vai entender se esses personagens são de fato livres para serem quem eles são livres em seus desejos, em seus sentimentos, ou estão acorrentados tanto ao Partido Comunista quanto à sociedade como um todo. Então eu achei genial essa abordagem que o autor traz aqui pra gente. Na sequência a gente avança para a narrativa da Helena, que a gente descobre que ela é casada e que na verdade ela está atraindo o seu esposo com o Ludwig, isso logo no começo do livro, então uma das primeiras partes que a gente tem logo contato, né, então não considero como spoiler. Isso faz com que a gente veja tanto do ponto de vista dele sobre o relacionamento, quanto do ponto de vista dela sobre esse relacionamento deles. Então, o que eu acho aí bem cativante, bem diferente. Eu gosto dessas narrativas compartilhadas com diversos personagens tendo perspectivas diferentes.
E daí a gente vai entender também que o Ludwig tem um momento que ele vai fazer uma barba ali. Eu adoro a reflexão que ele tem, eu adoro, na verdade, os pontos de vista do Ludwig nesse livro. Ele tem alguns pensamentos que são muito interessantes e é onde o Kundera vai carregar a filosofia dele. Então o Ludwig vai ser essa força que vai trazer os pontos de vista do autor para aquele cenário que está sendo desenhado pra gente. E ele vai ter contato então com uma das personagens que não tem uma narrativa explícita, né? Ela não é nossa narradora em nenhum momento, mas que eu gostaria que fosse, que é a Lucy, que é um antigo amor dele, e que a gente vai descobrir como essa narrativa foi se desenvolvendo entre esses dois. O Ludwig basicamente vai ter sua vida destruída por conta desse cartão postal que ele envia para sua namorada da época. Ele é expulso do Partido Comunista, ele é expulso também da universidade. E nessa época, nesse lugar, quando você estudava na faculdade, você conseguia postergar o início do seu serviço militar. Como ele foi expulso, ele não conseguiu postergar, teve que entrar para o exército. E aqui eu acho que vale uma grande reflexão do quanto que esse exército é um serviço militar, o quanto ele está sendo tratado como um prisioneiro, porque para mim não tem quase nenhuma diferença desses dois atos, fora o fato de que esporadicamente, muito esporadicamente, ele consegue sair para fazer visitas externas ao serviço militar, mas ali ele é então inserido em um batalhão que são chamados de insígnias pretas, porque são pessoas consideradas em algum nível inimigos do Partido Comunista, então eles carregam uma insígnia preta na roupa e eles fazem os serviços que são mais deploráveis ali de todo o batalhão. Eles não são permitidos a carregar armas, por exemplo, então tem uma cena que ele fala que eles têm que carregar os sacos de um lado para o outro, sem nenhum motivo específico. Então carrega de um lado, coloca em outro, depois carrega desse lado e volta para o lugar original. Isso mostra assim como as pessoas eram tratadas e quanto que ele vai sofrendo, e ele sofre uma despersonalização, porque ele não sabe mais quem ele é no meio de tudo aquilo, até o momento que ele conhece a Lucy. Ele vai contar então como o relacionamento deles se deram e como que ele vai também desdobrar as ações tanto do impacto comunista na vida dos dois, como quanto eles podem se aproximar ou distanciar de acordo da forma com que eles estão lidando com os eventos. O Kotska, que é um outro personagem, ele entra na narrativa para falar sobre o relacionamento dele com a Lucy, que eles vão se encontrar em determinado momento aqui da história. E daí novamente a gente tem a narrativa contando sobre a Lucy, mas ela não tem um momento que ela vai ser a porta-voz da sua própria história. Então a gente sabe de alguns desdobramentos que aconteceram e como que tudo aconteceu para aquele momento lá no começo, onde o Ludwig vai fazer a barba e se depara com ela, como que tudo isso foi se encadeando para chegar naquele momento especificamente. O Ludwig, que até então tinha essa mulher que usava-o como amante, né? E ele fica dividido entre o sentimento com essa mulher e o sentimento nostálgico que ele tem com a Lucy. Esse relacionamento dele com a Helena também vai ter um desdobramento bem bacana, que eu gosto bastante. E a forma com que ele aborda esse relacionamento é um tanto de vingança. Então é bem importante a gente pensar o quanto que o Ludwig, que é esse homem que foi destroçado de certa forma pelo Partido Comunista, lida com as consequências do ato que ele fez, e ao mesmo tempo que ele não lida, que ele responsabiliza e terceiriza outras pessoas por aquilo que aconteceu com ele. Então eu acho que é bem interessante a gente perceber, e ele age em relação a isso, não tendo um desfecho, não fazendo ali, né, fazendo as pazes com o passado. Muito pelo contrário, ele faz isso carregando muito rancor, muita mágoa e tentando se vingar das pessoas que selaram seu destino de uma forma ou de outra. E aqui eu quero trazer a reflexão que em nenhum momento ele se responsabiliza pelos seus atos, por mais que tenha sido, né, uma reação extrema em relação àquilo que ele fez inicialmente, mas ao sair, né, do exército, ao sair de todo aquele processo ali, ele em nenhum momento tenta criar novas relações. Então ele fica preso àquilo que aconteceu com ele em determinado momento e não cria nada de novo. Então ele é um personagem muito amargurado, e eu acho muito interessante a gente perceber que, como eu comentei lá no começo, ele vai ter uma conversa com o Kotska sobre o que é liberdade e o quanto que a gente vai ver que ele se libertou ou não daquilo que aconteceu com ele e como que ele vai fazer para lidar com aqueles sentimentos.
Uma das coisas que aconteceu quando ele foi expulso do Partido Comunista foi que as pessoas que estavam, né, no partido se afastaram dele. Então o Kotzka e o Jaroslav, que é um outro amigo dele, são amigos de quando ele era do Partido Comunista, mas que se afastaram. Eles também têm histórias bem interessantes. O Jaroslav, ele é um personagem que ele entrou no Partido Comunista por conta do Ludwig e porque ele era muito apaixonado por música e o Partido Comunista tinha como ideal resgatar a tradição das músicas da Morávia. Então isso fez com que ele entrasse para o partido e depois se afastasse também do Ludwig por conta da sua expulsão ali e tudo isso que eu já comentei com vocês. Então o que traz ele, né, para o partido é a música e esse saudosismo, né, as tradições musicais da época. Por sua vez, o Kotzka, ele entra no Partido Comunista e o que acaba fazendo com que ele seja, em determinada parte aqui do livro, afastado é a sua fé. Porque ele não poderia crer em algo que fosse tão diferente do Partido Comunista. E é muito interessante ver como exatamente é a fé que vai resgatar ele e ele acaba trocando uma coisa por outra. Então são personagens que a gente vê como eles vão sendo impactados. Até mesmo a Helena se apaixona pelo marido dela em um momento de furor, em uma manifestação comunista que está tendo. Então ela também é impactada e é muito interessante de como as pessoas vão se libertando ou não de tudo isso que aconteceu com elas. Bom, gente, aqui a gente tem então 7 partes nesse livro, né? E cada parte dele é narrado por um personagem, com exceção da última parte, que a gente tem a narrativa pelos olhos do Ludwig, da Helena e do Jaroslav. Nós temos nessa parte como plano de fundo a Cavalgada dos Reis, que é uma cavalgada tipo o nosso carnaval aqui, tem um folclore envolvendo esse momento. E a gente tem isso como plano de fundo e eles se relacionando, se entrecruzando em toda essa festividade, como essas coisas vão determinando o final do livro. O que é curioso nessa parte é que ele é dividido em capítulos, né? Então cada parte é dividido em subcapítulos e cada subcapítulo ele carrega a narrativa de um personagem. Só que isso não é indicado pelo autor. Então até o exemplo que eu vou dar para vocês no meu livro, esse capítulo 13 aqui, a gente não tem a certeza de quem está narrando. Então o que eu tive que fazer? Você lê um pedaço, tá, agora eu sei quem que está narrando essa parte, escrevi aqui o nome do personagem. E o que eu acho que foi genial da forma, né, com que o Milan Kundera escolheu fazer essa escrita do capítulo final, porque em algum nível o sentimento que eles têm sobre aquilo que está acontecendo com eles é um sentimento compartilhado. Então essa confusão do que está acontecendo, quem que está narrando, quem não está narrando, é para mostrar pra gente como o sentimento que transpõe todos eles é compartilhado. Então o Ludwig sente algo similar a Helena, Helena sente algo similar ao Jaroslav, e isso é muito interessante. Acho que isso traz uma complexidade para a obra, uma profundidade bem significativa. Como eu comentei, esse é o primeiro livro da leitura em ordem cronológica do Milan Kundera. Gostei muito dessa leitura. Eu não gosto exatamente de como o livro termina, eu acho que ele termina de uma forma um pouco anticlímax, mas isso não desabona em nada o percurso, a forma com que é escrita no Milan Kundera. Ele é tão bonita, ela é tão poética, mas o final eu acho que eu gostaria que fosse um pouquinho diferente, mas tudo bem. E somente por conta disso, eu dei uma nota de 4,5, né, de 4 estrelas e meia aqui para esse livro, e mal posso esperar para começar o próximo livro dessa leitura aí em ordem cronológica, que é O Risíveis Amores. É um livro que vai ser também de 7 narrativas e cada uma com um ponto de vista, cada um vai ser na verdade um microconto ali individual, falando sobre o amor, desmistificando, tirando a seriedade das relações amorosas, das relações sexuais, que é uma forma muito interessante com que o Milan Kundera aborda a sexualidade nos seus livros. Aqui em A Brincadeira a gente também vai ter isso. É uma cena, na verdade, um pouco chocante, que eu considerei, assim, ela causa um desconforto da proporção que essa cena vai tomando, mas eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, recomendo para vocês. Apesar de eu ter comentado bastante aqui de como a política influencia essa obra, para mim muito mais interessou como os personagens foram reagindo
reagindo a esse ambiente que eles estavam inseridos. Eu acho que essa forma também que você consegue fazer a leitura desse livro sem ser uma leitura política especificamente, mas aproveitando as camadas de construção dos personagens que o Kandera faz aqui com cada um deles. Então, assim, uma leitura sensacional. Espero que eu tenha convencido vocês ou despertado um pouquinho o interesse na leitura para esse livro. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero agradecer os membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Vou deixar no card de descrição também o link para vocês adquirirem esse livro e vou deixar também a lista da leitura em ordem cronológica, com a ordem certinha ali dos livros do Kandera, caso você também queira participar desse projeto. E espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.